Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais um programa Mundo Acadêmico, o primeiro de 2023. Hoje estamos tendo o prazer de receber em nossos estúdios o professor, consultor financeiro e diretor executivo da empresa Mesani, professor Carlos Sete. Obrigado, Sete, pela sua presença, mais uma vez aqui nos estúdios da TV FIB, em especial do Mundo Acadêmico. Eu que agradeço a oportunidade, Carolino, e vamos debater o Brasil 2023. O tema de hoje é Retrospectiva 2022 e Perspectiva 2023 sobre aspecto econômico e financeiro, no entendimento do professor e economista Carlos Sete. Fique conosco, voltamos já já. A FIB te prepara para a vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, o primeiro do ano de 2023, hoje recebendo a visita do professor executivo da empresa Mesani, professor Carlos Sete. Sete, todos os anos fazemos esse programa no final do ano anterior, né? E por problemas aí que nós tivemos no final do ano, nós resolvemos fazer agora na primeira semana de 2023. Tivemos a posse do novo governo, recentemente, agora no dia 1º, estamos gravando agora no início do mês de janeiro, então a ótica da discussão é a mesma, né? Nós iniciarmos aí falando um pouco sobre a sua visão de economia, né? De profissional também executivo da empresa Mesani, que está no front-end aí do dia a dia, né? Sobre aspecto econômico e financeiro. Falar de 2022 inicialmente, e depois no segundo momento a gente vira a página e você fala sobre as perspectivas de 2023, obviamente já observando o novo governo, né, a nova postura gerencial do novo governo. Então eu queria que você iniciasse, Sete, como sempre, falando de como é que foi o antes da eleição, né? Tivemos a eleição em 2022, e a eleição em outubro, primeiro turno, segundo turno em novembro, o que mudou, e o fechamento do governo Bolsonaro. Como é que fechou o ano sobre o aspecto econômico e financeiro? Seja bem-vindo. Ok, obrigado, Carolino. É um prazer estar aqui, como eu já falei. Os números já fecharam, né? Já estamos aí comecinho de janeiro. E os números do ano passado, eles são números favoráveis para que o novo governo possa começar a vida dele. Por exemplo, assim, o crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma, né, de todas as riquezas produzidas no país, pelo agronegócio, pela indústria, pela área de serviço e comércio, ele cresceu 3,1%. Então, é um crescimento dos melhores do mundo. Por conta da questão da pandemia, o mundo teve aí uma recessão. Então, esse crescimento, guardado a proporção do Brasil, ele, em termos percentuais, é ainda um dos melhores do mundo no ano que passou. Paralelamente, exatamente por conta desse crescimento, o desemprego caiu. A taxa de desemprego, né, com carteira assinada, ele caiu. Está em torno de 9% da população economicamente ativa, que também é uma projeção para 2023. Para 2023, há uma expectativa de que não haja uma diminuição do crescimento, né, mas pelo contrário, mas se mantenha. Então, acho que isso já é vamos dizer, é um campeonato que começa, mas com alguma questão anterior. Terceiro lugar, a inflação, por conta de várias medidas, né? Nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, a questão de tirar os impostos dos combustíveis, da energia elétrica, isso deu um impacto muito positivo para cair a inflação, né? A inflação terminou entre 5% a 6%, falta medir o mês de dezembro, mas é uma inflação bastante razoável para quando ela já tinha algum tempo atrás, a inflação já tinha alcançado 2 dígitos, né? E aceitável no momento pós-pandemia. Pós-pandemia. Né? Então, eu digo, no mesmo governo já tinha chegado a 2 dígitos. Então, várias medidas, né, foram tomadas que vão continuar
no governo novo, né? Por exemplo, a reedição da isenção dos impostos federais, estaduais sobre combustível e sobre energia foi reeditada. Até o final de fevereiro Até o final de de fevereiro. 2023. Então, nesse começo do ano, continua o peso bem menor desses itens que, de fato, eles são itens que alavancam a inflação. São preços administrados, né? Administrados. Então, dá para o governo fazer alguma coisa. Isso vai continuar, ao menos até fevereiro a gente está meio tranquilo em relação a isso. Por um outro lado, também, houve um saldo da balança comercial, o que é ótimo, porque quando a gente fala que eu tenho que fechar as chamadas contas do governo, entre outras coisas, a balança comercial tem um papel importantíssimo, que é o comércio. Então, se eu exportei mais do que eu importei, isso ajuda demais no chamado fechamento das contas do governo. No nosso caso, foi superavitário, foi isso também que fez com que o chamado superávit primário, né? Desculpa a linguagem um pouco de economês, mas se eu não falar assim não tem como explicar, né? O superávit primário, que é as receitas do governo menos as despesas, em 2022 foi superávit. Porque o que sobra daí... Sem os juros da dívida, né? Isso, sem os juros. É isso que eu ia explicar, Carolina. O que sobra aí é que vai ter que pagar o juro da dívida. É por isso que a gente chama de superávit primário, né? Ou seja, se eu conseguir uma receita maior que a despesa operacional, eu vou conseguir um pouco mais de recurso para pagar o juro da dívida, que é imenso. Então, esses foram fatores que eu acho que faz com que o término do governo anterior entregue para o governo atual um país melhor do que teria entregue, por exemplo, na pandemia. A pandemia teria entregue um país quebrado. Então, eu acho que isso é muito bom para o governo que chega, que vai ter assim, uma base para ele poder estruturar todo o projeto que foi debatido em campanha. Então, a meu ver, é favorável esse começo de ano. Sete, entrando um pouquinho aí, não tem como não entrar um pouquinho no viés político, né? Das eleições, da saída do governo Bolsonaro, da equipe. Vamos falar sobre o aspecto econômico, né? Sim. Vamos se limitar a esse aspecto econômico, que é o nosso mote aqui de discussão, né? Saída, fechamento do governo Bolsonaro e entrada do governo Lula. Governo de oposição, governo de esquerda, né? Governo que, dentro de um mote, o mote do governo Lula sempre foi objetivo social, né? Todos os trabalhos voltados para o bem comum, para o bem social. Ele mostrou isso aí na recepção aí do governo, né? Fazendo todo aquele trabalho lá de mostrar que a população está com ele, né? Que ele não precisava de ninguém entregando a faixa dele para ele, sim, mas é um mote social. Isso já é político. Sobre esse aspecto aí. Isso já é político. O que o governo deixou de herança? Essa é a minha pergunta. O que o governo que está saindo, que saiu, deixou de herança sobre o aspecto econômico e financeiro? E o que o governo que está entrando pretende fazer com isso? E a gente sabe que já reeditou 50 medidas mudando várias áreas, e sobre o aspecto econômico vem um pacote aí. Já sinalizou hoje, nós estamos gravando hoje, né, dia 4 de janeiro, e o Haddad, que é o novo ministro da Economia, já sinalizou que vai fazer um mini pacote sobre a ótica econômica. Como é que você analisa isso? O que ficou de herança? Bom, a meu ver, pelos indicadores que eu acabei de falar, a meu ver, a herança é positiva. É como você está assumindo uma empresa de uma diretoria que deixou e deixou daquele jeito. Isso, o mercado recebe isso com bons olhos. Na verdade, são linhas econômicas bem diferentes. Bem distintas. O Paulo Guedes... Eu queria que você comentasse sobre essa ótica econômica. O que ficou e o que está chegando agora, as linhas econômicas. O Paulo Guedes é um liberal, declaradamente, né, um chamado liberal democrata, e o Haddad, todo o governo PT, é de uma linha socialista. Isso. Né? Então, até em termos de modelo econômico, né, a linha socialista, ela trabalha com o Estado. Usando os recursos do Estado para prover a sociedade. Exatamente. Então, aí, o que acontece? Ela recebe o dinheiro, a gente fala dinheiro público, né?
Mas aqui eu nunca me esqueço de uma grande palestra da Margaret Thatcher, da Inglaterra, que ela fala assim, o dinheiro público, mas o dinheiro público vem da empresa privada. Ele vem das empresas que trabalham, recolhem imposto, ele vem das pessoas físicas que trabalham e recolhem imposto em qualquer governo. E a gente Entrega para o governo. Entrega para o governo. E o governo faz o que ele acha melhor. No socialismo, por natureza, é o Estado que comanda. E isso tem prós e tem contras. Assim como na linha liberal, tem prós e tem contras. A linha liberal, economicamente falando, ela dá força ao privado, à iniciativa privada, por isso ocorreram várias privatizações, e ela bota um gerenciamento na própria empresa estatal, um gerenciamento, eu diria assim, mais profissional. Veja o exemplo, por exemplo, do lucro do Banco do Brasil, do lucro da Petrobras, o lucro do Correio, só para citar alguns exemplos que são públicos, né? A mídia aí publicou. Isso mostra que mesmo sendo empresa pública, você pode dar resultado, depende do estilo de gestão. Bom, esses são fatos. Agora, o Estado, o que tem preocupado o mercado e me preocupa como economista, é assim, de 23 ministérios foram para 37. Nós sabemos, Carubino, que politicamente isso foi para ajustar acordos de campanha, ajustar os apoios, né? Partidos que apoiaram, a gente sabe disso. Foram 10 partidos, né? São 10 partidos. Da frente. Só que isso demanda um gasto danado. Em qualquer país, ele demandaria um gasto danado. A estruturação disso tudo. Né? São 14 ministérios a mais. É muito recurso que precisa ir. Ministério da Pesca, mas se não tiver recurso, o ministro não vai fazer nada. Por exemplo, né? Dos portos e aeroportos. Aeroportos. Se não tiver recurso, o cara vai fazer o quê? Então vai ter que ter recurso. Vai sair da onde? Da economia. Exatamente, que eu falo, vai sair da economia. Ou seja, o dinheiro público não é bem público, ele é público, ele se torna público que as empresas recolhem impostos, a pessoa física recolhe impostos, etc. Aí tem na verdade, o que se discute hoje é a administração do dinheiro público, fosse em que governo fosse. Pô, se é público, já não é dele, então ele tem que administrar melhor como se fosse dele. Não é? Administrar dinheiro dos outros é mais difícil. Né? É mais preocupante. Você é gerente de banco, você sabe quando o teu cliente pergunta alguma coisa para você, tipo assim, que a aplicação que eu vou aplicar, olha o tamanho da sua responsabilidade, dizer para ele, você faz assim ou faz assado. Ou seja, administrar dinheiro dos outros é mais difícil. Sim. É um pouco dessa colocação do famoso administrar dinheiro público. Então, o que acontece? No final do ano foi aprovado um pacote que a gente chamou de fura-teto, né? O fura-teto, que veio com a ideia de arrumar recurso para continuar o Auxílio Brasil a R$600, mas na esteira disso, porque está dimensionado que para recurso, para o Auxílio Brasil, bastava 80 bilhões. Foram aprovados próximo de 200 bilhões. Essa diferença já é para dar verba para esses ministérios. Então aí é um questionamento que se faz assim, o Estado, né, vai ter competência e habilidade para administrar isso de uma maneira que dê retorno? Se fizer isso, ótimo. Está cumprindo o papel. Está cumprindo o papel. E nós estamos falando aqui de modelos econômicos, né? Distintos, né? Liberal e socialista. O socialista é assim. Qualquer país do mundo, o socialista é assim. Então, o que a gente espera é que o governo tenha essa capacidade de gerenciar, né, esse recurso que vai chegar e que não é pouco, nós estamos falando em bilhões, né, próximo de 200 bilhões. E que isso dê certo, quer dizer que realmente dê retorno. Se isso acontecer, pode ter crescimento econômico, entendeu? E pelo crescimento econômico, é uma coisa que nós estamos também discutindo ali nos bastidores, se houver crescimento econômico, ele pode arrumar recurso para pagar esse dinheiro que está entrando. Se não houver crescimento... Que vem do PIB, né? Que vem do PIB. É o dinheiro mais saudável que um país pode ter. É o dinheiro do que o país produziu. Então, se houver isso, está equacionada a questão. Porque nenhum governo liberal, social-democrata, socialista não pode, no orçamento, criar um aumento de uma despesa se ele não tenha previsto qual a receita que vai entrar para ele cobrir aquilo. Isso na vida particular nossa é assim, na vida de empresa é a mesma coisa. Então também na do governo.
Esse é um grande desafio, ao menos para esse ano 2023, né? E o que está sendo previsto por enquanto, né? No Boletim Focus do Banco Central, está previsto que o crescimento desse PIB, o mesmo PIB que nós estamos falando que sairia a receita mais saudável que um país pode ter para pagar essa despesa, está sendo projetado um crescimento de 0,8. Então, se você imaginar que 2022 foi 3,1 e você falar que é 0,8, o crescimento do PIB desse ano será 20% do ano passado. Se isso acontecer, estou trabalhando em cima de projeção do Boletim Focus. Sim. Se isso acontecer, é um desafio para esse governo pagar essa despesa. Então, é um desafio, nós estamos aqui na primeira semana do ano. Na verdade, é muito cedo para você ainda fazer muitas projeções, porque o governo acabou de assentar. E também o que vários analistas fazem, sem paixão política, é, por exemplo, assim, que junto com o crescimento menor este ano 2023, a inflação vai estar recrudescida. E se a inflação estiver recrudescida, a taxa de juros Selic do Banco Central vai permanecer alta, muito próximo do que está hoje. E você sabe que taxa de juros alta não ajuda a produção em nenhum país do mundo, em nenhum regime de ajuda o investidor, ajuda né? O especulador, né? De bolsa. O cara vai botar né? em renda fixa, você Sim. sabe muito bem que você é um gerente dos melhores, mas eu digo assim, o capital de giro da empresa, aí eu preciso pegar capital de giro para alavancar meu negócio, vai estar alto. A pessoa que vai comprar, isso já está alto esse fim de ano também, a pessoa que vai comprar um bem, vou trocar minha geladeira ou meu carro, as parcelas vão estar com juro maior, não tem como. Isso é economia, né? A economia tem partidas, tem o débito e o crédito. Então, isso é um cenário que na primeira semana de janeiro preocupa. Nós temos que acompanhar, né? Qual o desenrolar disso, para onde vai. Pode até mudar a rota disso. Pode mudar, é isso que eu falo. Essa questão de ter continuado com a isenção prorrogado até final de fevereiro. Já é um sinal de que pode ter mudança, né? Assim, como fazer? Então vamos aguardar esse mini pacote que o Haddad falou que vai soltar, prometeu, vamos aguardar os fatos, porque também você pode fazer perspectivas, mas você tem que a gente vai falar daqui a pouco. Acompanhar, né? Você tem que acompanhar perspectivas em qualquer lugar. Uma empresa também, ela fez o orçamento para 2023 em cima de uma perspectiva. Se acontecer, muito bem. Tanto é que você tem um cenário otimista, um cenário realista, que é onde as empresas procuram trabalhar, pé no chão, e um cenário pessimista, que ninguém quer. Legal. Entendeu? Sete, depois do intervalo, a gente vai falar das perspectivas. Tá bom. Analisando o que o governo Lula recebeu aí e qual a sua visão de cenários para 2023. Sim. Fique conosco, voltamos já já. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta com a segunda parte do Mundo Acadêmico, recebendo hoje o professor Carlos Sete, consultor financeiro e diretor executivo da empresa Mezani.
aqui de Bauru. Sete, esse segundo tempo e último tempo do nosso bate-papo é sobre as perspectivas de 2023. Você comentou vários itens, em algum momento você entrou nas perspectivas aí, não tem como, né? Mas eu queria que você, primeiro, eu queria discutir 2 pontos com você. Primeiro, a que você falou, terminou o bloco anterior falando sobre o teto de gastos, né? Foi. O fura-teto, o governo aprovou aí a PEC da transição, que é o fura-teto, e de 200 bilhões, ele precisava de 80 bilhões. Obviamente que ele vai usar isso no social e ramificar isso nos ministérios, como você colocou bem. Eu queria que você falasse assim, o governo já está pensando num novo método, né? Tirar esse método do teto de gastos e atrelar isso ao PIB. Você começou a falar que o PIB vai cair, a perspectiva é 0,8, sai de 3,1 para 0,8 em 2023. Como é que o governo vai sobreviver com isso? Da sua visão de economia, como é que o governo novo tem que atuar para poder alavancar esse PIB? 2 coisas. O modelo do mundo inteiro é um modelo baseado no tripé. Combate à inflação, juros flutuantes, né? Isso é fundamental para qualquer governo administrar isso, porque o mundo é globalizado. E o risco que se tem para fazer esse cenário aí, e esse mini pacote que nós falamos já vai dar uma amostra, é para onde vai o governo. Porque se ele descolar da inflação, a inflação corrói os valores, tanto da pessoa física, quanto das empresas, quanto do próprio imposto a ser recolhido. Então, o que a gente não pode, em qualquer modelo econômico atual, por causa da globalização, é mudar esse tripé que é fantástico. Que é apoio, né? Que é apoio. E o terceiro que eu esqueci de falar é o controle da dívida pública. Tá, então, repetindo rapidamente, que é meta de inflação, dólar flutuante e controle da dívida pública, que é a dívida, né? Então, se o governo não sair disso, eu acho que tem mais chance de dar certo. Se sair muito disso, é que o risco existe na economia. O que nós torcemos, então, cenário, né? O que nós torcemos é que o governo aproveite esses valores, esses indicadores que ficaram positivos e continua. Ele vai fazer um bom governo. Independente aqui, eu estou falando independente da política. Ele fará um bom governo. A nossa preocupação, e aí a comparação tem a ver, a comparação nossa é que eles queiram mudar esse modelo econômico, a Dilma Rousseff tentou mudar. E a gente viu... E se deu mal. Se deu mal. Então, o que acontece num país? Você tem uma referência histórica. Essa preocupação existe nos agentes econômicos. Você não acha que o governo dessa coligação do PT aí sabe que não pode errar mais? Sabe que não pode errar mais. Essa coligação sabe que não pode errar? Carubino. Se errar, vai ter problema sério. Sabe que não pode errar. Aí, eu vou te falar... Porque errou no passado. Isso. Aí eu vou te falar, mas o núcleo duro do PT, me permite falar assim, mas é assim que eles chamam, o núcleo duro do PT não muda. E a política manda na economia. Por que que alguns grandes economistas, o Meirelles, o Lara Rezende, o Pércio Arida, o Armínio Fraga, foram convidados para ser o ministro da Fazenda no lugar do Haddad. E eles declararam o voto ao Lula. Você sabe de uma carta... Por que você acha que não aceitaram participar diretamente do governo? Por causa da ordem econômica. Sim, por causa do plano econômico do partido. Eu penso que seja isso. Porque, olha, grandes cabeças, se esses caras tivessem, qualquer um deles, ou alguém... Ele convidou o Lara Rezende para o planejamento. O Lara Rezende, que é um cabeça excelente pensante. Cabeça, que é um cara... Mas participaram da equipe de transição, né? Somente o Pércio Arida. Só o Pércio Arida. O Lara Rezende, eu leio muito os livros dele, o Lara Rezende é um cara, é um economista que é a favor de furar o teto. Ele é um economista que programa, há muito tempo ele fala nos livros dele. Que não aceita ele acha que teto de gasto. É isso aí, ele não quis o planejamento. Então, a meu ver, há um consenso de mercado que grandes nomes, tecnicamente falando, não aceitaram por causa da política dessa coligação. E isso é o que o mercado fala. Sete, para finalizar essa parte mais política, vamos dizer assim, o impacto na economia, no modo geral, a composição do governo, o que você acha da estruturação do governo? Inicialmente eu acho muito fraca. Os envolvidos na economia. Eu acho muito fraca. Vou pegar 3, nem vou falar
Vou pegar 3, ó. O Haddad, que é um advogado, né, que declarou claramente que só estudou 3 meses de economia, né, e para passar num concurso ainda colou do Albert Schweitzer. Quer dizer, o cara declarou, pelo amor de Deus, eu não faria uma declaração dessa, nem você, faria nunca, mas enfim, estamos numa entrevista. Segundo, eu acho que a do planejamento, aquela Tebet, eu acho que ela também não tem preparo. Simone Tebet. Nós estamos falando de nós estamos falando assim. 2 ministérios pilares. Os pilares de qualquer economia, de qualquer mundo. Então eu vejo também com sérias preocupações do presidente do BNDES, Mercadante, eu vejo com sérias preocupações. Né? A indústria, por incrível que pareça, a indústria que foi oferecida para o presidente da Fiesp, ele não aceitou, foi o Geraldo Alckmin. Por incrível que pareça, tirando política à parte, o Geraldo Alckmin, por ter sido governador, saber lidar com isso, pode ser que seja um ponto forte. Que alavanque alguma coisa. E o outro ponto forte é o presidente do Banco Central, que nem é desse governo. Ele veio do outro governo, porque o Banco Central hoje é independente. É autônomo, né? Eu acredito que, como ele pode, na verdade, regular a política monetária, e pode ser que isso ajude a compor o equilíbrio dos ministros. Eu não sei se é a você, mas a mim, eu vi todos os ministros, eu conheço muito pouco dos nomes. Pode ser que você conheça e até o telespectador conheça, mas aí me preocupa essa falta, aí fechando, qualquer que fosse o presidente, me preocupa essa falta de pessoas técnicas nos ministérios e cunho político. Assim como me preocupa cunho político nas estatais. Mas o segundo escalão tem muito técnico, né? Eu espero. Que é do próprio ministério, né? Eu espero que dê tudo certo para esse país continuar andando. Vamos torcer, né, Sérgio? Você está aí no front-end aí da indústria, negociando, operacionalizando, precisando de uma estabilidade da economia. A gente quer estabilidade. Torce para isso. Estabilidade, você vai fazer planejamento. Sem isso você não tem. Como é que você vai continuar gerando, no nosso caso, 860 empregos diretos? Mas você tem que ter uma certa estabilidade de cenário. Você falar, vou comprar máquina, vou lançar produto novo. Do contrário, ninguém lança. Fazer projetos de longo prazo. Né? Senão quem paga a conta é o empresário. 7. Resume alguns indicadores. Você falou já na primeira parte. Para 2023, quais são as suas perspectivas de alguns indicadores que você já falou? Dólar, né, PIB, etc. Olha, a própria Selic. Então, eu acho que 2 indicadores que eu ressalto como positivos, o cenário, são inflação. Acho que a inflação vai estar sob controle como ela está hoje. Vai ficar contida. Vai continuar contida. Eu acho que, vamos dizer assim, é uma das heranças, falando em herança, né? E que se pegaram a manha de como controlar a inflação, só continuar. Isso fosse se não acontecer nenhum viés né? Alguma outra pandemia, Deus o livre, né, Sete? Mas possível, né? Eu vejo que a inflação é um ponto forte que esse governo deverá continuar e a taxa de desemprego deve manter estável. Né? Porque a gente sabe que a renda e o chamado consumo das famílias, que é um dos pilares da economia, só vai ser possível de crescer se tiver emprego. Tá certo. A meu ver, essas 2 coisas. Sete, como a gente faz todos os anos, fala para a lente da verdade lá com o nosso telespectador e resume as suas orientações, suas dicas, vamos chamar de dicas, né? Tá. Tanto para pessoa física como jurídica, como economista e consultor financeiro. Tá. Aí, pessoal, então assim, na pessoa física, eu acredito que você não pode gastar mais do que você arrecada. Se acontecer isso, você vai entrar em cheque especial de banco, você vai entrar em parcelamento de cartão de crédito e aí você vai pagar juros em torno de 8% ao mês num cheque especial e de 12% num cartão de crédito. Não há salário que aguente. Então, é normal que nós tenhamos feito alguns parcelamentos, alguns carnês ou parcelamento no cartão agora no Natal. É normal. Todo mundo gastou um pouco a mais, trocou algum bem, né, sua geladeira, seu fogão, comprou presente. Isso tudo você vai ter agora, para o primeiro trimestre, o vencimento desses parcelamentos de cartão, né, ou de boleto, e vai coincidir com o IPTU, vai coincidir com o IPVA, se você tiver carro, e vai coincidir com o material escolar das crianças. Então, é um trimestre pesadíssimo. Então, não sabemos qual é o que você herdou das despesas do ano passado, mas muito cuidado, porque senão você entra numa espiral de usar limite de cheque especial e não sai mais. Então,
Então, isso é para pessoa física. Pessoa jurídica, é o seguinte, espera-se uma diminuição do PIB. Se vai diminuir o PIB, provavelmente vai diminuir a receita da maioria das empresas. Então, muita atenção ao fluxo de caixa, sentar em cima do fluxo de caixa, né? Então, não gastar naquilo que não agrega valor para a sua empresa. No primeiro trimestre, segurar investimentos até que clareie o cenário e as perspectivas possam dizer que vamos continuar investindo. Então, é isso que eu penso. Sete, maravilha, eu acho que a gente ficaria muito mais tempo, como a gente sempre fica, né? A hora que o Henrique falou assim, já deu tempo, já estourou o tempo, a gente estava ainda no nosso preâmbulo aí de discussão, mas é muito legal, você como professor aqui da pós-graduação da FIB, né? E também, principalmente pela sua experiência lá fora, no mercado, como diretor executivo da Mesani, tratando com pessoas grandes, né? Com empresas de grande porte em nível não só nacional, mas internacional também. Então, a gente ficaria muito mais tempo, outras oportunidades virão ao longo desse primeiro semestre. Vamos gravar outros programas que, fora dessa perspectiva, mas falando realmente de economia, falando de finanças, falando daquilo que o governo, do direcionamento do governo, dos impactos positivos e negativos. É muito interessante, porque aqui é uma TV universitária, né? Nós temos um objetivo de passar para o telespectador, para a comunidade, de forma gratuita, né? Aquilo que nós, enquanto professores, enquanto profissionais de mercado, enxergamos, estamos no tato lá no dia a dia. Então é muito interessante conversar com você, porque a gente está conversando com o mercado. Com o mercado, Nós estamos conversando com o mercado. Isso. Né? E isso engrandece muito o nosso programa e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também. Sim. Eu fico grato mais uma vez, né? Todo ano, pelo 10º ano seguido. Verdade, 10º ano. 10º ano seguido, Bem nós fazemos lembrado. esse programa. Então deu para conversar um pouco sobre a história econômica do Brasil já. 10 anos são 10 anos. A tua experiência, né? isso é muito importante, que nos engrandece muito. Muito né? mesmo. Nós somos muito gratos. Obrigado. Você é uma pessoa gabaritada naquilo que você fala. E a gente tem aqui na FIB um carinho muito especial por você, enquanto professor, enquanto pessoa. Obrigado, acima de Carolina. tudo. Obrigado de coração. Agradeço também a você, grande apresentador, mentor, né? De todos os programas desse modo, e agradeço também a oportunidade da FIB, da TV FIB. Continue conosco na pós-graduação, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos juntos. Você é um eterno convidado aí nosso. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Fique com Deus e um feliz 2023 para você. Igualmente você, tá bom? E assim estamos encerrando a primeira edição do Mundo Acadêmico em 2023, recebendo o professor, consultor financeiro e executivo da Mesani, Carlos Sete. Obrigado pela sua preferência e audiência e até uma próxima oportunidade. FIB, você pronto para a vida?